Então vamos para a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Deus maravilhoso. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1. Tem um título na Bíblia escrito: Natã repreende a Davi. Vamos lá. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor, e em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouca, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas ovelhas a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Natã a Davi, Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Senta, não fecha a Bíblia e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nós oramos para que Deus trouxesse na tua memória, na tua mente agora, uma atmosfera tremenda para que você entendesse essa palavra. Amém? E eu creio que você vai entender essa palavra vindo direto do trono de Deus. Davi saiu com uma mulher casada. O nome dela era Batseba. Ela era casada com Urias. Ele viu ela tomando banho, desejou,
mandou os soldados trazerem, e esse adultério custou caro para Davi. Ela engravidou. E aí, simplesmente, quando ela deu a notícia que ela estava grávida, ele pensou, molhou. Porque agora o marido está na guerra, como é que o marido vai olhar para essa mulher? Então Davi se compromete através de uma carta, depois de muita insistência, querendo fazer Urias se deitar com a esposa, porque ele mandou Urias voltar da guerra, deu cachaça para ele, para ver se ele ia para casa, deitar com a esposa, mas ele não foi. Davi coçava a cabeça, falava, meu Deus do céu, não vai lá namorar a mulher, e agora a mulher vai ficar lá, a barriga está crescendo, e de repente aquele pecado foi trazendo uma preocupação. Davi faz uma carta, põe no envelope, lacra e diz assim, entrega essa carta para o comandante do exército, Joabe. Urias pega essa carta e leva para o comandante do exército, não se deita com a esposa, e na carta Joabe abre e estava escrito, põe Urias no primeiro pelotão, e quando os inimigos vierem contra ele, vocês se afastam e deixam ele morrer. E dentro dessa carta estava escrito a sentença de Urias, a qual ele mesmo levou. Não abriu, não leu. Porque Davi pensou o seguinte, se ele morre na batalha, o que vai acontecer depois? Ela fica viúva e eu tomo-a por esposa. E aí depois o filho, beleza. E o pecado gerou essa consequência e o plano de Davi deu certo. E ali ele fez esse pecado em oculto. Ele estava ali com os botões. Aí o Urias morreu. Aí ela simplesmente, ai, meu marido morreu, fica tranquila, eu te consolo, vem para cá, você vai ser minha esposa. E tudo mais. De repente, essa criança nasce. E ele está lá achando que está tudo mil maravilha. O pecado estava ali. E rei podia ter quantas mulheres virgens ele quisesse. Quantas mulheres, quantas concubinas ele quisesse. Mas ele foi tomar uma que era o quê? Casada. Aí ele pega essa mulher, traz para dentro de casa e vira nova esposa. Detalhe, a preferida. O amor da vida dele. E ele está lá, achando que tudo está mil maravilha. Mas ele pode ter feito esse pecado em oculto, mas de Deus alguém esconde alguma coisa? Hã? Não. E aí esse pecado de adultério, Deus vê, revela para o profeta. Existem várias maneiras de revelação. Uma das revelações é quando Deus revela claramente. Natan, Davi tomou a mulher de Urias. Revelação. Existe outra revelação, que é a revelação da palavra. Onde, através da palavra, Deus fala com a igreja. Já teve mensagens através da palavra de Deus que Deus falou com você? Então, essa palavra pode falar com você hoje, se você tiver com o coração aberto para ouvir essa mensagem. Quantos estão de coração aberto aqui? Dá um glória a Deus. O pecado ficou ali escondido aos homens, mas não a Deus. E de repente, o profeta vai lá, o profeta Natan, chega no rei, porque qual é a função de um rei? Ensinei isso várias vezes. É a função de um fórum, julgar causas. Um rei é que julga causas. Exemplo, alguém empresta um boi, uma vaca para um amigo do sítio do lado. Essa vaca morre. E aí, como é que fica? É o rei que decide as circunstâncias, se tem que restituir ou não restituir. Situações cotidianas que um rei tem que fazer. Então, Natan chega para falar com Davi e ele conta uma historinha. E Davi está sentado no seu trono, achando que está trabalhando na função de um rei. E aí Natan chega e fala assim, Davi, tem uma história para te contar. Pois não, pode contar. Tinha um homem que era pobre,
tinha só uma cordeirinha. E tinha o outro que era rico, tinha um monte. O viajante veio, e o rico, que tinha um monte de ovelha, cordeirinha, gado, tinha tudo, ao invés de matar e fazer uma comida para o convidado, pegou o único cordeirinho daquele homem. Davi, na hora, bateu assim e falou assim: tão certo como vive o Senhor, esse cara tem que morrer. Alô? Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim hoje à tarde? Como que a gente é bom para julgar as causas dos outros. Porque se o Natan não falasse que era ele, o Davi, esse sujeito, qual a sentença que ele estava dando? Tem que morrer. E ainda fala mais, e ainda tem que restituir 4 vezes. Ó, quando é dos outros, como é que a gente é bom? Mas mal sabia que Natan estava contando essa história e que aquilo era uma forma figurativa para representar que o rico é o Davi, o pobre era o Urias, as mulheres que Davi tinha era o gado que ele tinha, e a cordeirinha que o Urias tinha era a única cordeirinha que ele tinha. Quando ele deu a sentença, Natan falou assim: a sentença continua, só que o personagem é você. Aí ele já tremeu na base. Eu te faço uma pergunta. Se Natan tivesse chegado diferente e falado assim: ô Davi, estou sabendo que foi você que saiu com a mulher de Urias. Estou sabendo. Não sei se alguém contou, né? Se foi o Espírito Santo, se alguém contou. Estou sabendo. Você como rei, como é que você ia julgar essa causa tua? Aí se falasse que era ele ia falar: então, eu ia suplicar misericórdia. Eu ia pedir que Deus é amor. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Não, porque e tudo que eu já fiz, tem que considerar o que eu já fiz. Poxa, eu sou carne. Ele ia falar isso ou não ia? Sou humano. Não sei o quê. Mas quando se refere aos outros, tem que morrer. Tem que restituir. Manda matar. E nós não somos assim, tem hora? Quando são causas de pecado, porque nós estamos falando de um pecado. Quando são causas de pecado dos outros, a nossa sentença ela é aguça, afiada. Mas quando é para nós analisarmos os nossos pecados, eu também não sou perfeito. Eu também não sou, né? Poxa, cadê a tolerância das pessoas? É assim ou não é? Nossa, cadê a compreensão? Cadê o amor? Cadê isso? Bom, e o Natan falou assim, o homem é você. Quando o Natan revelou que o homem era ele não podia voltar e falar e dar migué e falar assim, não, então não é bem assim, ele tinha que manter aquilo que ele falou. Aí você sabe o que Davi diz? Primeira coisa, repete comigo, a primeira. Não, assim, a primeira. Agora eu entro na mensagem. A primeira coisa que Davi diz é, pequei. Não inventou desculpa, não culpou os outros, não fez que nem um Adão. Eu pequei porque ela estava tomando banho. Eu pequei porque... Não, eu pequei. Ele assumiu a culpa de primeira. Na primeira ele assumiu a culpa. E isso faz uma diferença que nós vamos aprender aqui tremenda. Aí ele disse assim, olha o que o Natan disse. Deus te perdoou. Você não vai morrer. Por que Natan disse você não vai morrer? Porque foi a própria sentença que ele deu. Você não vai morrer. De repente ele faz assim, ai, que beleza. Mas o Natan diz, mas a criança que foi gerada, essa vai morrer. Porque um pecado oculto tem todo pecado tem consequência. Ele escapou da sentença de morte porque ele confessou. Ele disse assim, eu pequei. Embora foi um confessamento diferente. Porque ele só assumiu, na verdade, ele não confessou, ele assumiu de primeira.
E a mensagem de hoje que eu quero falar, por isso eu entrei nessa introdução, a mensagem de hoje é esconder pecados. Davi chegou em Natã, algum momento, e falou para o Natã assim, eu preciso me abrir. Ele fez isso? Ele falou assim, porque se a gente lê o Salmo 51, ele fica, a cada movimento, a cada crescimento da barriga, ele fica dizendo que o pecado está diante dos olhos dele, porque cada vez que a barriga ia crescendo, ele olhava para a barriga e lembrava, esse filho foi gerado debaixo de pecado. E ele foi se torturando. Agora, por que esconder pecados? Porque se ele, escute isso, se ele chega em Natã e diz para Natã, Natã, eu preciso confessar um pecado para você. Se ele chega num sacerdote e confessa o pecado dele, talvez Deus não daria sentença de morte. Mas ele ficou com o pecado dele bem quietinho. Quietinho. Não falou nada. E quando a gente esconde o pecado, a gente só esconde de homens, porque de Deus a gente não esconde. E quando a gente entende que a gente esconde o pecado, a gente vai começar a verificar que algumas coisas vão acontecer, e enquanto a gente não confessar, não tem misericórdia. Davi não confessou. Foi Natã que teve que chegar até ele. Davi apenas assumiu, de primeira. De primeira. Agora o detalhe é, será que vale a pena a gente esconder pecado? A gente não confessar pecado? Qual é o problema? Vergonha? Será que a vergonha é maior do que as perdas que virão? Queridos, eu já confessei pecados ao meu pastor. E muitas pessoas já confessaram pecado para mim. Antes de eu chegar nessa cidade, uma pessoa disse assim, eu preciso confessar, porque se eu não confessar, vai ficar nas minhas costas. Um rapaz alto, em outra cidade. Eu falei, amém. Pode confessar o pecado aí. Confessa aí, varão. Cara grande. Então, pastor, é o seguinte, pastor, eu preciso confessar o pecado. Eu sou um assassino. Eu olhei para ele e falei, Senhor, eu já matei. Ô, irmão, já pus a mão nele, virei amigo na hora dele, né? Uma amizade, sim, né? Tremenda, né? E aí ele confessou, eu orei por ele. Ele disse, eu não aguento mais carregar isso. Amém. Em Olímpia, teve um discípulo, olha o nome que eu falei, discípulo, que eu fazia célula, muito tempo atrás. E eu estou lá, ele queria chamar a atenção, mas ele não tinha um jeito de chamar a atenção. Num determinado dia, ele chega na célula todo empolgado e fala assim, pastor, tem uma bênção para contar para o senhor. Ah, então conta para a célula inteira. Só acredita que eu estava orando, porque eu estava precisando de dinheiro. E aí do nada o Espírito Santo falou assim, levanta o teu colchão. Fui lá e levantei meu colchão, tinha R$100 debaixo do meu colchão. Falei, rapaz, eu já vi Deus fazer algumas coisas, mas eu nunca vi Deus fazer não. Glória a Deus, está aqui pastor, R$100. Aí a mulher dele falou assim, aí nós estávamos sem dinheiro mesmo. E apareceu esses R$100, aí glória a Deus, glória a Deus. Eu já vi algumas coisas acontecer, não podia duvidar, porque Deus é possível de fazer todas as coisas, não é, irmãos? Né? Mas passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Ele não aguentou, ele falou, pastor, tem um negócio que está latejando, preciso conversar com o senhor. Não pode ser aqui em casa. Fui lá, peguei meu carro, fomos numa pracinha, sentamos. Pastor, eu enganei o senhor. Eu enganei minha esposa. Eu enganei todo mundo. Porque eu queria chamar a atenção. O que aconteceu? Lembra aquela história, quando o senhor tinha célula, eu não era pastor ainda, né? Aquela história daquele dinheiro, do colchão, eu lembro. Fui eu que pus lá debaixo.
escondido da minha mulher, dei um migué, falei para ela que Deus tinha falado que era para me levantar o colchão, chamei ela, quando eu levantei o colchão do lado dela, ela viu o dinheiro junto comigo, por isso que ela acreditou. Fui eu que coloquei antes. Eu falei assim, ó, agora eu te admiro. O olho falou assim, por quê? Porque você era muito perfeito para mim. Agora eu te admiro. Porque você sempre se mostrou que Deus fazia mais que tudo, fazia coisas na tua vida. Agora eu te admiro. Agora você é ser humano. Você simplesmente conquistou agora a minha confiança. Mas como que eu conquistei a confiança se eu enganei o Senhor? Foi porque a confiança anda junto com a verdade e não com a mentira. E a verdade foi dita agora. Eu tenho confiança em você. Ele falou, menti, pastor, o senhor confiou em mim? Sim, é um pecado. Mas você confessou. Não precisou de eu fazer que nem Natan, né? Não, ele veio e confessou. Tem diferença. Tem diferença do Natan chegar e falar assim, você fez isso? É, eu fiz. Assumiu é coisa linda. Assume. Assumir é tremendo. Inventar, jogar desculpa nos outros, não. Mas assumir é tremendo. Mas mais tremendo ainda é você confessar. Mais ainda. Ixi, olha, irmãos, eu tenho um histórico de pessoas de vários lugares, encontros que eu vou, reencontros, pessoas da igreja, fora da igreja, pessoas que nunca foram de uma igreja, pessoas que um dia entraram na igreja e falaram, preciso confessar, durante o dia, a porta estava aberta, entrou, confessou o pecado e foi embora. Sei lá, se ele pensou se eu era um padre, né? Vai ver que ele pensou que eu era um padre. E quis confessar, e glória a Deus, parabéns porque confessou. E o que acontece? Acontece que a grandeza está no confessar. E a pequenez está no esconder. E às vezes a gente tem dificuldade de confessar. De chegar e dizer assim, ó, eu tenho um pecado para confessar. E o medo faz com que isso aconteça. O que Zaqueu fez quando Jesus estava na casa dele? Ele logo falou, se eu fiz alguma coisa de errada, eu vou consertar, eu vou dar tantos para os pobres, eu vou restituir eles, eu vou fazer isso. Ele assumiu. Jesus levantou e falou o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque Jesus estava andando com um monte de gente, inclusive fariseus e escribas, que era pecador, mas não confessava. Vocês guardaram a história de Davi e de Natan? Vou comparar com uma outra história para você ver a diferença. 1 Samuel, volta para trás. Capítulo 15. Versículo 18. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 18. Vamos falar de Saul agora. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, repete comigo, destrói totalmente. Destrói totalmente. Mais uma vez, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Qual foi a ordem que Deus deu para o Saul? Para exterminar totalmente os inimigos, sim ou não? Essa foi a ordem de quem? De Deus. Olha o 19. Por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, a tupelância, como é que fala? Tupelância, né? Petulância. É o contrário. A
petulância do sujeito. Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque. Repete comigo, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Olha para cá. Samuel chegou, igualzinho Natan chegou em Davi, Samuel chegou em Saul e disse assim: Deus mandou você aniquilar aquele povo. Destruir totalmente. O que é totalmente? Totalmente é o quê? Tudo. E aí Samuel disse assim: você não ouviu a voz do Senhor. O que é que o Saul faz? Pequei, estou arrependido ou deu justificativa? E o que Davi fez quando Natan falou para ele que ele errou? Tem diferença ou não tem? Olha o que Saul está dizendo. Imagina, eu obedeci a voz do Senhor, guardei o rei e matei o resto. Deus mandou guardar o rei? Deus mandou poupar a vida do rei do inimigo? Deus mandou destruir total. De contar essa história. Agora ele pede perdão, mas não foi aceito. Esse perdão não foi aceito. Por que o de Davi foi e esse não foi? Porque ele quis argumentar. Ou seja, por que ele também, depois de ter feito coisa errada, não chegou no Samuel e falou assim: eu dei uma bola fora. Deus mandou destruir totalmente, né? Então, eu acabei dando ouvido para o povo, fui fraco. Eu queria que Deus me perdoasse. Deus ia perdoar ou não ia? Mas ele não confessou. Ele esperou alguém vir falar. E diferente de Davi, quando alguém veio falar, ele quis o quê? Mostrar o ponto de vista dele. Tipo assim, a minha ideia de guardar os bois e entregar é melhor. Irmãos, vocês estão vendo que tanto Davi quanto Saul teve problema? Porque escondeu. Nós não podemos manter essa política. Você é livre. Mas quer um conselho? Confessa. Confessa. Não deixa o medo te matar. Eu vejo grandeza quando se confessa pecados. Porque o pecado já fez, irmão. E outra, teu pecado é contra Deus. Deus está vendo. E posso falar a verdade? Deve pesar nas costas das pessoas, na própria pessoa. Eu quero que vocês abram no Novo Testamento, Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga amém. Marcos, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha para mim. Ele estava pregando igual eu estou pregando aqui para vocês, a diferença é o lugar. Ele estava pregando o quê? Arrependimento de pecados. As pessoas estavam ouvindo a palavra. Conforme ele ia pregando, ele falava: gente, o pecado acaba com a vida da pessoa. Temos que se arrepender. Conforme ele foi pregando arrependimento, as pessoas que estavam ouvindo ele, olha o que fizeram no versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E fazia o quê? Fazia o quê? E fazia o quê? Tem só alguns que estão lendo Bíblia aí. E confessando o quê? E depois? Eram batizados por ele no rio? Você está entendendo que João pregava e o povo confessava pecado? Quem está entendendo aqui? Confessar pecado.
Confessar pecado. Novo Testamento, o povo confessava. Vamos para outro texto na Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Lá para o final da Bíblia. Tiago 5,16. Quem achou aí, diga amém. Ô povo, hein? Tiago 5,16 está escrito assim: confessai, pois, os vossos a Deus, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser o quê? Para ser perdoado ou curado? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do confessai os vossos pecados uns aos. Olha para cá. Novo Testamento também, amém? Não está dizendo assim, ó, confessa só para Deus. Confessai o vosso pecado uns aos outros. É óbvio e evidente que você tem que saber, né? A pessoa certa. Para você contar o seu pecado. Pessoa que entende que o recomeço, que o perdão e o arrependimento são mais importantes do que o próprio pecado. Eu venho falando isso. Maior do que o pecado é o arrependimento, porque o arrependimento vem incluir o sangue de Jesus Cristo. Está entendendo? Olha o que acontece, confessa. Por quê? Porque quando você confessa, você vai receber uma oração. E aquilo vai te curar. Quando eu confesso um pecado a Deus, Deus me perdoa. E quando eu confesso a alguém, e essa pessoa depois vai estar orando por mim, e ora até por mim, eu passo a ser curado. Aquilo aquilo não é mais um peso. Aquilo lá vira um alívio. Pecado pesa na consciência. Mas quando você confessa, é tremendo, irmãos. Quando alguém ora, quando você confessa um pecado e ora, você fala assim, cara, eu estou leve. Consigo respirar. É tremendo. É tremendo quando você confessa um pecado. Às vezes você vai falar, às vezes você não precisa pensar, né? Pastor, mas eu não tenho um pecado tão grande que mereça você confessar para o Senhor. Ou para qualquer outra pessoa. Tipo, nunca matei ninguém para ter que confessar, nunca pus dinheiro debaixo da cama para confessar. Mas às vezes tem outro pecado. Às vezes é o orgulho, às vezes é a ganância, às vezes é a inveja, às vezes é a cobiça, às vezes é o próprio pecado do Davi, que é o adultério. Ou às vezes é o pecado do Saul. O que é o pecado do Saul? Não obedeceu o que Deus mandou. Deus mandou fazer uma coisa, fez outra. Questionou depois. Às vezes é mágoa, às vezes é rancor, às vezes é briga com alguém da família. Não sei. Mas não é melhor quando você confessa? Por exemplo, hoje é dia de Santa Ceia. Coisa mais linda que tem é o perdão. Coisa mais linda que tem. Estou chateado com uma pessoa, com duas, com três, com quatro. Estou triste. Tem uns que falam assim, eu estou pensativo. É um migué para não falar que está chateado ou que está triste. Não, irmão, está pensativo? Vai se acertar. Vai lá. Confessa. Eu já contei aqui a minha história numa empresa que eu trabalhei. Falei, vocês estavam aqui, amém? Vai lá, fala assim, irmão, ou irmã, fiquei chateado demais. Fiquei irado, fiquei bravo. Irmão, você me deixou eu bravo com aquela história. Você fez isso, eu não gostei. Vai lá, confessa. Ah, mas foi a pessoa que agiu errado. Tudo bem.
meu pastor ministrou uma palavra para os discípulos da primeira geração em Olímpia, que eu fui faz uns 4 meses. Ou ele vai trazer essa mensagem aqui, ou eu vou pregar aquela mensagem aqui, porque chacoalhou tudo. Ou ele ou eu vai trazer essa mensagem aqui. E o síntese da mensagem era, Jesus sofreu tudo isso e não pecou. Então você pode ter calúnia, falando mal, não sei o quê, e continuar no trilho. Se a pessoa agir errado com você, e você ficou chateado, magoado, você errou também, porque mágoa não é uma coisa que tem que fazer parte da tua vida. O erro é erro, a mágoa também é pecado. Ou você acha que Deus vai falar assim, você fez isso? Beleza, te castigo. Agora você, não, tudo bem, pode ficar magoado. Pode ficar magoado, irmão? Não pode. Não pode. Marido não pede perdão para a esposa. Esposa não pede perdão para o marido. Tipo, chegar no marido, chegar na esposa e falar assim, você me perdoa? Eu errei. Confessa que errou. Confessa que foi grosso. Confessa. Eu errei, você me perdoa? Não precisa esperar a esposa virar um Natan na tua vida e falar assim, assume que você errou. Assume. Antes da esposa virar um Natan ou um Samuel, ou o marido virar um Natan ou um Samuel, fala assim, antes que você fale, eu errei, eu estou assumindo, eu errei. Quem está sentado do lado da esposa ou do marido aí, dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha para ele, fala assim, nós vamos ter que começar a confessar. Fala aí, nós vamos ter que começar a confessar. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu marido falou uma palavra. Quando foi, irmão? Foi esses dias. Quando, irmão? 1973. Para ela foi esses dias, porque ela não esquece. E aí, desde aquele dia que eu tenho uma mágoa por ele. Mas não vai lá, confessa. Mas o que ele falou para mim é absurdo. A mágoa não é um absurdo? E se ele não assumiu o dele, mas eu tiro o meu pecado, eu confesso o meu. Olha, eu fiquei chateado. Sabe o que a Bíblia diz, falando disso? Vamos abrir um texto comigo. Mateus 18. Olha que texto tremendo. Mateus 18. Versículo 15. Vamos ler esse texto aqui, porque esse texto é tremendo. Ele se encaixa perfeitamente. Quem achou, diga amém. Se teu irmão pecar contra ti, se pecar pode ser de qualquer jeito, vai lá, arguí-lo, quer dizer, conversar com a pessoa, entre ti e ele só. Repete assim, entre ti e ele só. Fala assim, não é muita gente. É você e a pessoa. Está entendendo ou não? Vai conversar, eu vou chamar a família inteira. Não, vai você e a pessoa. É o que a Bíblia diz. Não é chamar, 10 líderes de célula, 5, 4 pastores, 5 presbíteros, 6 evangelistas. Não, vai você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo, aí sim é depois. Toma 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. Aí é para a igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano. Então, o primeiro passo, eu e a pessoa. Por exemplo, vou falar de mim e da minha mulher. Por exemplo, membro na igreja, tal, eu e ela. Amor, me perdoa que eu errei. Eu não te perdoo. Bom, eu vim aqui, ela não aceitou meu perdão. Vou chamar 2 testemunhas agora, e na frente de 2 testemunhas eu vou dizer, olha, me perdoa. Eu fiquei com mágoa de você, eu estou chateado, ou eu falei um negócio que não devia, ou eu pisei na bola com você, eu não sei. Me perdoa? Não perdoa, aí traz para frente da igreja. Igreja, é o seguinte, eu pedi perdão, ela não aceitou, chamei de testemunho, não aceitou, agora perante a igreja, eu estou pedindo perdão.
a bomba fica para a pessoa. Não aceita o perdão. Não, irmão, aceita. Aliás, esse negócio de não aceitar perdão, olha o que diz Marcos 11. Marcos 11, 25. Você estava em Mateus, é o próximo livro. Marcos 11, 25. Quem achou, diga amém. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Levanta sua mão. Repete assim comigo. Se eu não me acertar, não perdoar, Deus também não me perdoará. Pode baixar a mão. E se Deus não te perdoa, você vai para o céu? Quem quer ir para o céu? Então tem que perdoar. Pedro foi interessante, inteligente, e foi fazer a seguinte pergunta. Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Você já viu pessoas que fazem a pergunta e já dá a resposta? Ele perguntou, o que ele tinha que falar? Ficar de boca fechada. Mas ele era Pedro, né, irmãos? Tem essa história, ele era Pedro. Até 7? Tipo assim, vai que cola. Aí Jesus olhou e falou, engraçadinho, você quer dar a resposta na minha? Não te digo 7. Aumentou quantas vezes? Se eu tivesse falado 2, ele ia falar 70 vezes 2. Não, é 7 que você está falando? Não, é 70 vezes 7. O que é isso, irmão? Deus está dizendo que se a gente não perdoa, Deus não vai nos perdoar. O que aconteceu com Davi? Ele tinha que ter chegado e falado assim, fiz 4 besteiras. Tinha gente dormindo? Acendeu a luz? É isso aí que o Davi tinha que fazer, irmão. Acender a luz na vida dele. É ou não é? Estava com o pecado, estava em trevas. Opa, confessou, o que aconteceu? A luz acendeu. Já temos uma nova tecnologia de acender luz. Dando tapa no púlpito da igreja. Irmãos, ele devia ter chegado e falado assim, dei 3 mancadas, 4 mancadas. O que você fez? Saí com a mulher de quem não devia. Chamei ele, dei cachaça para ele, não devia ter dado cachaça. Mandei matar ele, enganei todo mundo. Ele devia ter assumido o pecado. Devia ter confessado o pecado. Assumido, ele até assumiu, devia ter confessado. Não devia ter chegado e esperado Deus revelar. Devia ter confessado. Falei assim, eu fui fraco, minha carne fui fraca. Irmãos, até quando a gente guarda o pecado, ele vai torturando a nossa vida. E a Bíblia diz no Salmo 32, que enquanto a gente se cala, os ossos envelhecem. Vou repetir. Davi disse, enquanto me calei, ou seja, enquanto eu não confessei meu pecado, os meus ossos envelheceram. Não confessar o pecado, não abandonar o pecado, envelhece a pessoa. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se tem cara de novinho ou de velhinho. Quem está entendendo aí? Dá uma glória a Deus. Jesus um dia disse assim para uma mulher que chegou nele chorando. E ele estava na casa de Simão. E Simão pensou, uma prostituta tocando em Jesus, chorando aos pés de Jesus. Jesus virou e falou assim, essa mulher muito me amou. Por isso que os pecados dela foram perdoados. Quando você recebe o perdão de um erro que você fez, você passa a amar mais, porque a tua gratidão fala, puxa, mesmo eu tendo errado, ele me perdoou, a gente passa a amar mais aquela pessoa. E Jesus disse assim, ela muito me amou. Ou seja, confessar
pedir perdão é uma atitude de muito amor. Pouco amor não faz isso. E esconder, acabou, vai trazer. Também não é assim, né? Mandar um WhatsApp a partir de amanhã, pastor, mentir. Aí começa, o pastor assistir um programa de morte. Aí começa a chover no meu celular, pecado todo mundo. Mas tem coisa, irmãos, que é necessário. Tem coisa que de repente você pode receber uma oração, como Tiago 5,16 diz, e vai ser curado. Curado! Curado! A cura vem pela oração. Às vezes, pastor, ora por mim que eu estou com um problema. Qual? Eu não posso falar. Mas como é que eu vou te orar por você? Como é que você tem um problema, irmão? Deus traz a cura naquilo que o senhor sabe que eu não sei, que ele sabe e não quer falar. Não. Quando a gente confessa, a gente se expõe, aí a gente fica com vergonha de cometer de novo. E é bom, porque se torna uma trava. Ai, depois. Amados, atinja a grandeza de ter o Espírito Santo. Não vai sair confessando. Aliás, tem gente até que confessa, né? Nas redes sociais, que eu falo direto. Mas eles confessam só o sentimento, o pecado não fala. Irmãos, vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Se nós não perdoarmos as pessoas, não confessarmos, a confissão de pecado traz cura. Confessar uma pessoa traz cura. E se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados por Deus. Não vamos ser salvos, vamos para o inferno. Tem uma frase que eu gosto muito. Nenhum erro de pessoas é maior do que o teu com Deus. Nenhum erro de pessoas é maior do que o teu com Deus. O que fizeram com você é muito pequeno, perto do que você fez com Deus. E quem diz isso é a Bíblia. Quando Jesus contou uma parábola dizendo o seguinte, que certo credor devia 1.000 e o outro devia 100, para vocês entenderem, ou 550, tanto faz. O rei perdoou o que tinha 500, devia 500. O que devia 500 saiu dali, encontrou uma pessoa que devia 50 e não perdoou. O rei que perdoou a dívida de 500 falou assim, eu consigo perdoar uma dívida de 500 e ele não conseguiu perdoar uma dívida de 50. E toda vez que você lê a palavra rei, se refere a Jesus. Porque Jesus é rei. Deus é rei. Querendo dizer assim, pessoas erraram com você 50, mas o teu pecado contra Deus vale 500. E se Deus pode te perdoar e me perdoar, por que nós não podemos perdoar pessoas? Por que não podemos confessar? Quando muito assumir, quando nada, retrucar como fez o Saul. Eu quero que essa reflexão seja uma reflexão que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, irmãos. Que o Espírito Santo vai falar com você. E de repente, um abismo, de repente não, a Bíblia diz que um abismo chama, se você não confessa agora, esse pecado vai gerar outro pecado, que vai gerar outro pecado. Se quando Davi tivesse deitado com a mulher, tivesse falado para o Natan, deitei com a mulher, Urias estava vivo. Ele ia chegar no Urias e falar, cara, eu fiz um negócio errado com você aí, eu saí com a tua esposa. E agora? Por que nós vamos acertar isso aí? Vamos acertar de alguma forma? Não. Um abismo gerou outro abismo. O que aconteceu? Ele simplesmente embebedou o cara, pecou de novo, achando que o cara bêbado ia para casa, o cara não foi. Pôs na linha de frente, mandou os outros soldados recuar, matou o cara, isso é morte. Matou o cara. E o que acontece? Natan disse, você está perdoado, mas a tua descendência não se apartará a espada. Sabe o que aconteceu com o filho mais velho de Davi? Cachaceiro. Quem que plantou? Davi no Urias. Sabe o que aconteceu com os outros filhos de Davi? Morreu a espada. Foi a promessa, foi a revelação do profeta. Você cometeu isso, não vai sair da tua casa. E eu encerro dizendo isso. Quando a gente retrai, aquilo não sai da nossa casa. Passa de geração e geração. Amém? Vamos orar?